como que eu utilizo essa ferramenta? Porque, por exemplo, se você tem um profissional que fazia uma ótima entrega e de repente esse profissional começa a cair em motivação, provavelmente o feed forward não vai funcionar. Porque você vai ficar incentivando ele com algumas coisas que ele já desestimulou. E daí é importante entender a raiz do problema. O que está acontecendo para que aquele desempenho veio a decair? Então pode ser um problema pessoal, pode ser um problema financeiro, né, que não deixa de ser pessoal, mas a gente como líder tem essa responsabilidade de entender que os nossos profissionais, eles são seres integrais. Então ele é um profissional e uma pessoa com, né, ali administrando a vida pessoal, a vida profissional, a vida afetiva, e certamente algo aconteceu que seja nas relações pessoais dele, ou mesmo no trabalho, que ele está descontente e esse processo atingiu, né? Essa situação atingiu o desempenho dele. E, gente, isso não é uma coisa incomum. Então, nesse caso, o feedback ele vai funcionar melhor. Por quê? Porque você vai, claro, chamá-lo para uma conversa, pontuar com dados e fatos o comportamental dele, mas se ele era um bom profissional, com boa competência e com uma boa motivação, a sua sensibilidade vai dizer ali, né, com a sua relação de proximidade, vai dizer que tem algo fora do contexto. E eu digo que se for profissional, certamente você sabe, né? Algo que foi combinado e não foi cumprido. Isso é muito comum. Às vezes a gente combina alguma coisa com o nosso liderado e a gente não consegue sustentar com a nossa liderança. Por isso a importância de planejar, de fazer o alinhamento com a nossa liderança, né? Esses processos que a gente fala sobre feedback, feed forward, também precisa ser utilizado de você com a sua liderança. Então, por exemplo, o feed forward, se você estimular essa cultura na sua equipe, o ideal é que o liderado, que o profissional busque em você e nos colegas de trabalho sugestões de melhoria. Então, por exemplo, a gente sugere, né, na verdade, Marshall Goldsmith, ele sugere uma dinâmica para vocês começarem a experimentar aí o feed forward, né, a potência e a leveza desse recurso, que é, por exemplo, você tem uma equipe de 8 pessoas, e daí você pede para que cada uma dessas pessoas sinalizem um ponto, um comportamento, uma habilidade que gostariam de desenvolver. E daí você vai e coloca ali no papel e você tem duas funções, né? Cada um de vocês tem duas funções: de pedir ajuda e de ajudar. Então, eu não gosto de falar, não gosto do termo conselho, mas você, por exemplo, eu digo assim, olha, eu gostaria, né, o que é importante para mim, que eu vejo que me falta, é que eu gostaria de melhorar a minha comunicação. E aí eu vou pedir sugestões para as pessoas, né, de como eu posso melhorar a minha comunicação. E aí eu também preciso ter um critério, né? Eu preciso não é só aceitar, mas eu vou olhar e vou dizer assim, bom, eu vou simplesmente aceitar a sugestão e agradecer. Não vou dizer, você deu uma boa sugestão, a sua sugestão é patética, é uma má sugestão, não. Eu vou agradecer e sai ali, pelo menos se são 8 pessoas, a gente vai sair com pelo menos 16 sugestões do que fazer para melhorar a comunicação. Então eu sairia de uma reunião com 8 pessoas com pelo menos aí 14, né? 14 sugestões de como eu poderia melhorar minha comunicação. E aí vou vir uma lista. Fazer um curso de oratória. Fazer um planejamento do que você vai falar. Quando você fala, você não tem uma mensagem central. Então, depois que você passar a mensagem, pergunte o que as pessoas entenderam. Abra para dúvidas, né? Busque entender ali quais são as dificuldades que as pessoas têm, se elas estão entendendo aquilo que você está dizendo. Converse com o expert de comunicação, tenha um mentor que vai te ensinar a como se comunicar melhor. Olha, na empresa tem um fulano de tal que é ótimo em se comunicar. Então,
As pessoas vão dar sugestão de curso, de mentoria, de estrutura da minha comunicação mesmo, quando eu falo, né? Sinalizar algumas sugestões de reuniões, sabe? Quando você fala, você é afobada, você não ouve, né? Você não espera, você não dá uma pausa. Então eu vou ouvir, claro que algumas sugestões pode ser que me afetem diretamente, eu não gosto, mas eu vou simplesmente agradecer e vou pensar naquilo com critério. E dentro das minhas condições e da minha personalidade, dos meus recursos, tanto financeiros quanto de tempo, e a minha personalidade, eu vou buscar adequar ali com aquelas sugestões. E o que, que é interessante? Porque essas sugestões você vai ouvir muita coisa que de repente você vai descartar, mas você vai ouvir coisas que talvez você não pensou, que talvez seja mais fácil do que você imaginava ser, e você teve uma proximidade com as pessoas. E ao mesmo tempo, você vai fazer isso com as outras pessoas. Então é um momento fértil ali e divertido para que vocês exponham ali, né, quais são as dificuldades então eu mostro quais são as minhas inabilidades, quais são as minhas falhas, quais são os meus temores. De repente eu acho que a comunicação não é eficiente e as pessoas veem ela como eficiente. Ela pode melhorar? Pode melhorar. Mas eu abro um canal, né? E você, enquanto líder, conhecendo essa poderosa ferramenta e também se beneficiando de uma dinâmica sugerida pelo próprio autor, você tem ali um estímulo, né? Uma dinâmica com a sua equipe para favorecer e para fortalecer esta relação de incentivo, de sugestões. E aí, o que acontece? Por que, que o feedback ele é mal visto? Infelizmente, porque ele não é visto como uma ferramenta de ajuda. A gente enxerga isso por cultura, né? E porque fala do passado de coisa que já foi, que a gente não consegue corrigir, isso de modo geral, não é só no Brasil, a gente vê como crítica, a gente vê como um julgamento e a gente fica frustrado, né? Ninguém gosta, gente, de receber crítica, ninguém gosta de ter ali uma falha apontada. No processo do feed forward, numa dinâmica como essa, você sente ali uma leveza, é divertido, porque as pessoas vão falar duas coisas, elas não vão ficar lá falando, né, de coisas que já passou e justificando aquilo que elas estão falando. E tem uma outra coisa que a gente percebe no feedback, que muitas vezes, quando eu faço feedback, a pessoa ela não está preparada só para ouvir. Então ela quer contestar. E por que que isso acontece? Porque não é estruturado. Por exemplo, se o feedback ele fosse bem estruturado, se ele fosse planejado, né, se tivesse lá os acordos, e você fizesse isso com frequência, se você líder fizesse isso com frequência, certamente não ia ter um incômodo, né? Por quê? Porque as pessoas estariam ali acostumadas a receber um retorno. E também se sentiriam ali encorajadas em sinalizar algumas atitudes ali de você enquanto líder que não são favoráveis para o grupo. Mas a gente acaba, né, tendo aí algumas dificuldades por traços culturais mesmo e a gente não pode desprezar. Somos assim, podemos melhorar? Podemos melhorar. E como que nós podemos melhorar? Quando a gente consegue identificar quais são as nossas falhas. Agora, quando eu incentivo você a uma atitude positiva, o que, que eu faço? Eu estimulo. Então, por exemplo, eu acho que é bem oportuno dizer sobre um personal training, por exemplo. Você vai estar ali fazendo uma série desafiadora, porque o personal ele já faz uma série desafiadora mesmo, e você fala, eu não vou conseguir, e ele fala, claro que você consegue, olha, consegue sim, olha a sua musculatura, você já fez melhor, você já fez isso aqui, eu já te passei essa atividade. E você tira forças de onde não existe, por quê? Porque ele conhece a sua capacidade e muitas vezes o seu cérebro, ele tá te impedindo de evoluir, né? E os problemas, as questões comportamentais, né? A nossa capacidade de desenvolvimento também está nisso. Muitas pessoas têm um mindset que é aquele mindset de que a pessoa nasceu com talento e dom. E que, portanto, eu nasci com um talento, um dom de comunicação, então eu sou agraciada. E, na verdade, a comunicação que é, assim como outros vários comportamentos, a comunicação é um comportamento aprendido. Ninguém nasce falando, gente. Da mesma forma que ninguém nasce líder, da mesma forma que ninguém nasce planejando, e da mesma forma que ninguém conhece todos os recursos e ferramentas disponíveis.
Qual é o nosso papel enquanto liderança? A gente ter um olhar completo, né? É eu compreender quais são as minhas responsabilidades, as minhas atribuições e o contexto em que eu estou. Né? Quais são os processos, quais são as ferramentas, quais são os processos para lidar com pessoas, como eu planejar, porque se eu estou no ponto A e quero chegar no ponto B, como é que eu faço? Né? Eu vou traçar uma rota, mas essa rota ela vai estar escrita na pedra e eu não vou mudar? Não. Ela é passível de mudança? É como? Desde que a gente converse a respeito, desde que a gente tenha essa abertura de falar das coisas que não vão bem, desde que eu admita que eu também falho e que eu também preciso me desenvolver. E são, né, aí são ferramentas que a gente vai utilizando. Então, o que eu diria? Feed forward, eu acho, né, eu recomendo, eu sugiro que seja utilizado para aquela pessoa que tem alta motivação e que tem ali um médio desempenho técnico. Então, que ele tem uma habilidade, né, ele tem ali a competência técnica dele ele é um profissional em processo de desenvolvimento. Então, vamos dizer assim, se a gente fosse falar de liderança situacional, que são 4 estágios, né? Que eu brinquei um dia, falei do bebê, da criança, do adolescente e do adulto, eu diria que o feed forward, ele deve ser utilizado para aquelas pessoas que estão ali nos quadrantes de motivação. Ele tem alta motivação. Então, seria ali a criança, mesmo questionadora, o adolescente, né? E claro que mesmo o adulto que já tem competência, que já sabe como fazer, também precisa ser incentivado a melhorar. Agora, se a pessoa tinha um bom desempenho e caiu, aí eu acho que a conversa não é o feed forward, porque senão vai parecer uma coisa falsa. Vai parecer que você está dizendo, olha, vamos lá. Sabe aquela coisa do jogador que não está jogando bem? Aquele jogador que não está jogando bem, que está perdendo rendimento, e aí você fica, vamos lá, você é bom, vamos, né? Isso não funciona se o fundamento, se a causa do má desempenho, do mau rendimento for emocional, por exemplo. Nós temos algumas crenças limitantes. Às vezes a gente trava ali com uma coisa que não vai para frente. Então você, como líder, precisa ter esse laço, esse relacionamento. Eu não estou dizendo de intimidade, mas esse relacionamento com o seu liderado para saber quais são ali de fato, né, o que está desencadeando emoções negativas que está interferindo no desempenho dele. E pode ser qualquer coisa, e pode ser que o simples fato de você se interessar em ouvir o que ele tem para dizer já resolva muita coisa.